Você conhece quem está do seu lado aí, direito, esquerdo, conhece? Fala assim, olha, eu tenho certeza, mas fala mesmo. Se você puder, fala para quem você ainda não conhece. Fala aí, olha, eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Não será apenas uma palavra para hoje, mas para o próximo ano. Amém? Eu não sei se você gosta, mas eu gosto demais de celebração da virada. Eu gosto demais. Eu só perdi uma vez na minha vida que nós tivemos que viajar, mas eu não me lembro de ter perdido mais nenhuma, mesmo antes de eu ser pastor, inclusive. Pode ter certeza que eu não estou aqui porque eu sou pastor, eu estou aqui porque eu amo esse negócio de poder virar com você, de verdade. Primeiro porque é uma atmosfera incrível, onde a gente sabe que Jesus está presente. Segundo porque você está aqui, e nada melhor do que passarmos essa virada com a nossa família da fé, amém? Terceiro, mas eu queria te falar, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho uma sensação que nessas celebrações da virada, eu tenho uma sensação de que todas as possibilidades estão diante de nós. Não sei se você pegou a ideia. Eu tenho uma sensação de uma atmosfera onde não há impossibilidades. Sabe, onde nós olhamos para 26 e nós enxergamos as possibilidades de Deus para nós. Eu quero dizer para você que você está enxergando alguma impossibilidade, você vai transformá-la em possibilidade nessa virada. Amém? Sabe, isso é maravilhoso. Sabe, esse clima do tipo assim, o que será que Deus vai fazer conosco? O que será que vai acontecer em 26? Como Deus vai agir a nosso favor? Porque Deus tem favor sobre a sua vida, amém? E isso é maravilhoso, esse sentimento, essa atmosfera de que Deus pode tudo e que tudo pode acontecer na minha e na sua vida em 26, de que tudo pode acontecer nessa igreja em 26, sabe, de que muito crescimento, muita bênção de Deus em todas as áreas poderão acontecer na sua e na minha vida, sabe, de que podem acontecer milagres em nosso meio, podem acontecer milagres através de nós, e podem acontecer milagres nessa nação. Nós profetizamos que o ano de 2026 no Brasil, nós veremos a glória do Senhor. Sabe, então assim, eu não sei, mas eu tenho essa sensação, quando eu venho num culto da virada, eu tenho essa sensação do tipo assim, tudo é possível, tudo é possível. Há dezenas, centenas de possibilidades diante de nós, amém? Está comigo aí, sim ou não? Então eu quero dizer que qualquer coisa que Deus quer fazer na sua vida, qualquer coisa que Ele quer fazer na sua vida pode acontecer, e eu amo muito você e a nossa casa e essa virada maravilhosa, amém? Vamos à palavra, Deuteronômio, capítulo 6, eu quero meditar com você a partir do versículo 2, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 2, eu vou ler na NVT, eu prefiro nessa noite a NVT, se você puder colocar aí para mim na NVT, meu irmão. Desculpa eu não ter te avisado antes, normalmente nós usamos a NVI, mas hoje eu quero tentar na NVT com você. É possível? Obrigado, vamos lá. Versículo 2. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Quem quer vida longa aí? Promessa de Deus sobre a sua vida. Agora ouça com atenção, tenham cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora veja o versículo 6. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Agora veja o 7, é um destaque para nós hoje. Vamos ler juntos o 7? Vamos ler todos juntos? Hoje eu não vou fazer o sub-21, porque eu fui envergonhado domingo. Mas nós podemos ler juntos, amém? Vamos ler juntos? Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar, quando se deitar e quando levantar. Só os homens agora, eu estou gostando desse negócio, vamos lá, só os homens, vamos ler, só o 7, vamos lá. Repita-as
Agora só as mulheres que, por sinal, ainda estão mais bonitas hoje. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. Os homens, eles tentam, mas não conseguem. Mas vocês sempre conseguem. Graças a Deus, né? Por isso, né? A gente tenta, né, Douglas? Dá uma melhoradinha aqui, melhoradinha ali, né? Né? Uma melhoradinha, mas não consegue, né, Paulo? Não dá, mas vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir as mulheres aqui nesse auditório, nessa noite. Parabéns. Mas vamos lá. Agora as mulheres, vamos. Parabéns, está vendo? Depois de um elogio melhorou mais ainda. Versículo 8: amarre-as as mãos, prendas a testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas da sua casa, nos seus portões. Em breve, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que Ele lhe jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes, é próspera e prósperas, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram. Comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Deuteronômio 6, então nós terminamos aqui no versículo 13. Amém? Quantos aqui são pais de criança? Deixa eu ver, pais de criança. Isso, pais de crianças assim, menor do que 5 anos, vamos ver. Aí eles estão até meio cansados, né? Já está até cansado já. Chega essa hora, né? Quem é pai de... Gente, agora é pai de criança aí, levanta, pai de criança hoje, né? Porque tem pais que já tiveram, claro. Mas pai de crianças hoje. Agora o pai de criança cansado. Parece que aumentou, né? Tá bom, porque a criança já virou adolescente, mas está cansado ainda. Tá bom. Mas sabe de uma coisa? Quantas vezes você já repetiu orientações para o seu filho? Eu não sei, mas eu estou aprendendo com a própria experiência que eu preciso falar algumas vezes, muitas vezes para o Davi. Eu preciso repetir. E às vezes eu repito para ele 5 vezes. Eu falo, filho, não põe a mão aí. E ele fica assim. Eu falo, filho, não põe a mão aí. Ele vai mais perto. E ele dá risadinha. Eu falo, filho, não põe a mão aí, por favor. E ele põe a mão e faz assim, E lá em casa eu tenho um instrumento de disciplina. Eu falo, eu vou pegar o instrumento de disciplina, meu filho, para você. Aí ele tira a mão por um pouquinho. Mas passa meia hora, ele está com a mãozinha lá de novo e olhando para mim. Eu não sei se acontece isso com seu filho, é só o meu, né? Mas eu tenho que repetir as coisas. Agora, quantos de nós, quando fomos crianças um dia, percebemos que por muitas milhares de vezes, os nossos pais tinham que repetir as coisas até que a gente aprendesse. Quantos acham isso? Isso, olha, aqui tem muita gente perfeita que o pai não precisou repetir nada. Mas os verdadeiros, os sinceros, levantaram a mão. Mas sabe, eu lembro do meu pai falando várias vezes comigo a mesma coisa. Diga comigo, repetições. E é incrível, porque eu chego para o Davi e eu tenho que falar de novo, eu tenho que falar de novo, eu tenho que falar de novo, e eu tenho que falar? Eu tenho que falar? E esse é o título dessa palavra, de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Sabe quantas vezes eu já tive que falar tantas vezes com ele? Se você pensar bem, é por quê? Porque no geral, as crianças, elas precisam de repetições até que elas gravem. Elas precisam que você fale de novo. Às vezes elas precisam que você discipline de novo, põe no cantinho do pensamento, né? Aí tem as didáticas diversas de disciplina, lógico, com equilíbrio e com base bíblica, mas tudo certinho, né? Nós não concordamos com nenhum extremo, né? Mas é claro que as crianças, às vezes o papai e a mamãe têm que expressar a sua autoridade. Mas sabe, as crianças, elas precisam muitas vezes, né, nesse processo de formação, de repetição. Agora, quantos aqui, em qualquer esfera que seja, mas menos no lar, mas em qualquer esfera, não no lar, são líderes? Levanta a mão, você lidera um estagiário, você já é líder, gente. Amém ou não?
Tá, levanta a mão aí, você tem que ter um santo orgulho de liderar, amém? Você lidera uma célula, lidera alguma pessoa no trabalho, lidera qualquer líder aqui, levanta a mão aí você. Olha, que glória a Deus pela sua vida. Quantos líderes nessa casa. Agora presta atenção, isso não é só para crianças. Você sabia que você que é líder, preste atenção, você que é líder, qualquer pessoa que ocupa cargo de liderança, vai perceber que uma das principais funções de um líder é ficar lembrando, é ficar repetindo. Líder não pode cansar de repetir, líder não pode cansar de falar a mesma coisa várias vezes, às vezes para pessoas diferentes, mas o líder que tem consciência da sua função, daquilo que Deus o chamou para fazer, em qualquer esfera que seja, você que é líder, você sabe que tendo um cargo médio, ou até mesmo um cargo alto, você vai ter que reforçar os alvos, reforçar a visão, reforçar a missão, vai ter que estimular de novo. Quantos concordam comigo dos líderes? Faz sentido ou não? Sabe por quê? Porque repetir é algo que vem de Deus. As repetições vêm de Deus. E quando eu estava orando sobre esse ano, porque essa palavra é sobre uma direção, é sobre um apontamento para o próximo ano. Sabe, eu comecei a perceber que nós temos a necessidade, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos a necessidade, não só de buscar as coisas novas, mas de aprender que grande parte das coisas novas que buscamos são resultados de pequenas repetições que nós temos que fazer. Deus gosta de repetições. Esse texto de Moisés é uma repetição. Ele diz: ame a Deus de todo o seu coração, ame ao próximo, não é? Depois Jesus repete lá na frente: ame a Deus de todo o seu coração, ame ao próximo como si mesmo. Jesus está repetindo. Você percebe como na Bíblia tem muitos textos que vão repetindo. Quantas vezes Deus repete o nome de alguém? Samuel, Samuel, Abraão, Abraão. Quantas vezes Deus trabalha com essa ideia? E aqui Deus está dizendo no versículo 7, pode deixar o 7 se possível. Sabe, aqui Ele está dizendo no versículo 7, repitam para os seus filhos, digam para eles uma vez, digam outra vez, colhem nas paredes, tem que estar escrito, eles têm que enxergar, tem que ser por repetição, porque a repetição, ela tem poder. Então eu creio que nós precisamos aprender um pouco sobre isso, para que 2026 a gente consiga experimentar as grandes coisas que o Senhor tem para nós. Por exemplo, eu não creio que Deus quer que você volte aqui, se você, principalmente é da Light, está se conectando conosco, eu não creio que Deus quer que você volte aqui em 2026 em apenas um domingo. Eu não creio que Deus quer que você volte alguns domingos, mas Deus não quer que você tenha uma experiência num domingo ou outro. Mas Deus quer que você construa uma vida com Ele domingo após domingo no contexto da celebração. Deus não quer que você ore apenas quando a coisa aperta, quando você precisa de socorro. Deus quer que você em 2026 tenha uma vida de oração todos os dias. Então, isso fala um pouco dessa ideia. Quando nós olhamos para 26, nós precisamos pensar num crescimento sólido. E muitas pessoas superestimam o que podem fazer em um ano, mas subestimam o que podem fazer em 5. Muitas pessoas superestimam, o que podem fazer em um mês, mas subestimam o que podem fazer em 12 meses. E isso é um problema. A verdade é que a repetição, muitas vezes, é subestimada também por muitas pessoas. E é a partir da repetição de coisas básicas, é a partir muitas vezes da repetição de domingo a domingo, de dias de oração, de dias caminhando com alguém, é a partir das repetições que nossa vida vai se tornando cada dia mais poderosa. Sabe, a Light, nós temos uma história de 22 anos de sucesso, para a glória de Deus. Essa igreja tem se tornado cada dia ainda mais saudável, mas é uma igreja que tem uma história de salvação com muitas pessoas, tem história de batizar cerca de 1000 pessoas, tem uma história de fazer encontros com Deus com mais de 1500 pessoas, nós temos uma história tremenda, você tem uma história conosco, sabe, são 22 anos de história. Só que a história dessa igreja, ela não foi construída com 2 grandes eventos no ano, com 2 grandes conferências no ano, com 2 domingos de fortes experiências. A história dessa igreja não foi construída com uma oferta especial todo fim de ano.
A história dessa igreja foi construída de domingo a domingo, de segunda a segunda. A história dessa igreja foi construída por muitos e muitos domingos de graça, de poder, de mensagens, daquilo que Deus vai construindo no dia a dia. Sabe, é uma repetição, domingo, domingo, domingo. Nós voltamos aqui, pastor, é de novo, tem louvor, tem oferta, tem mensagem, tem aviso, tem pastor lá, tem também, aleluia, tem. Por quê? Porque é assim que nós chegamos até aqui. Não foi uma oferta especial por ano que sustentou essa casa, mas foram centenas e centenas de dizimistas e ofertantes todo domingo, mês a mês, que fizeram dela ser uma casa saudável. Quantos estão entendendo? São as repetições. Eu estou introduzindo a ideia para você. E a história das pessoas de sucesso normalmente é marcada por muitos dias com importantes repetições. Normalmente a história das pessoas de sucesso não é uma história de dias de impacto que mudam tudo, mas de muitos dias, de rotinas, de disciplinas, de padrões, de culturas estabelecidas na sua vida, no seu lar, que mudaram a sua história. E por isso eu estou dando esse exemplo para você, porque a Light é o resultado de muita persistência, de muita repetição, de muita insistência, semana após semana, repetindo, de novo e de novo. Está comigo aí? Repita-as com frequência aos seus filhos. Servir, amar, doar, adorar, envolver, servir, amar, doar, envolver, servir, de novo. Portanto, não é sobre uma grande coisa ocasionalmente, mas é principalmente pela fidelidade e constância no ordinário. Amém? Está comigo aí ou não? Isso é na vida. Você sabe que a maioria dos atletas, dos músicos, eles são conhecidos, a maioria dos grandes atletas, dos grandes músicos, eles são conhecidos, muitas vezes pelas glórias que eles realizam. Mas se você for estudar a vida dessas pessoas de sucesso nessas áreas, normalmente não é só sobre talento e habilidade, mas é uma ênfase no de novo, na repetição. E assim tem acontecido conosco até aqui, de novo. O que você espera para 26? Você espera coisas ainda maiores, sim ou não? Pode ser sincero. Você espera coisas grandes do Senhor, sim ou não? Sim, você espera sim? Agora, eu fiquei pensando, quando eu preparei essa palavra, fiquei pensando exatamente sobre isso. Senhor, mas e as coisas novas? Senhor, mas eu quero pregar as coisas novas, eu quero falar as coisas mais novas de Deus para nós, queridos. As coisas mais novas que Deus tem para a sua vida em 26, podem estar diretamente atreladas ao resultado de coisas que de novo você precisa fazer. Ou coisas que você não fez esse ano de novo, e talvez em 26 você precisa fazer de novo. Não é algo que se faz uma só vez, de vez em quando. Sabe, o grande, o novo, é também um resultado da repetição. Repetições insistentes das coisas comuns e importantes é que formarão o seu futuro. Sabe, então não é só sobre orar um dia, não é só sobre orar uma vez ou outra. É sobre orar hoje, amanhã, depois de amanhã e de novo. Não é sobre um domingo, mas é sobre todos os domingos, o próximo domingo. Não é sobre uma reunião de célula, mas é sobre você frequentar e entregar o seu coração a Cristo. Através da célula você frequenta de novo. Em 26, você que vai ter uma experiência poderosa com Deus, eu acredito nisso. Mas pode ter certeza que as suas maiores experiências serão resultados de uma vida de repetição, nas coisas que não podem ser abandonadas ou colocadas como ocasionais na nossa vida. Está comigo aí? Então qual é a proposta dessa virada? Valorize o de novo, valorize as repetições. Agora, por que as repetições são necessárias e têm que ser valorizadas? E aqui eu entro em alguns pontos para você.
Por que essas repetições? Primeira coisa que eu quero te dizer. Por que nós temos que fazer? Como que Deus usa as repetições? Como que Deus trabalha isso? E agora vai ficar mais claro para você. Primeira coisa, Deus, Ele repete para nos potencializar. Deus, Ele repete para nos fazer crescer. Deus repete para nos fazer crescer. Diga comigo assim, a repetição cria reputação. Diga comigo, as repetições criam santidade. Diga comigo, as repetições me dão autoridade, notabilidade. Quem quer isso tudo? Sabe, você é o que você repete. Todas as pessoas, elas são marcadas por aquilo que elas repetem. Por exemplo, no sentido negativo, uma pessoa que costuma mentir, que mente, de repente mente de novo, aí mente, aí alguém pega uma mentirinha, uma mentirona, uma mentira. Essa pessoa que mente, ela repete a mentira, certo? Qual é a sua notabilidade? Qual é o seu apelido? Mentiroso. Faz sentido ou não? Está comigo aí? Está entendendo? Se uma pessoa, por exemplo, trabalha, e exageradamente trabalha, e de novo trabalha, essa pessoa é conhecida como workaholic. O que é workaholic? É um nome em inglês que nós já usamos muito no português, mas é a pessoa viciada em trabalho. Ela fica conhecida assim. Mas deixa eu te falar, e se em 2026 você só falar a verdade? E se em 2026 você de novo falar a verdade? Você terá uma reputação ligada à verdade, sim ou não? Sim. E se em 2026, agora, você, por exemplo, for uma pessoa que visivelmente perdoou quem te ofendeu, perdoou situações do seu passado, tem perdoado, perdoa de novo, você vai ser conhecido como um perdoador. Se em 2026, por exemplo, você que tem uma história de aconselhar pessoas no temor do Senhor, você é um conselheiro, você tem um dom, ajuda as pessoas, aconselha as pessoas, não fofoca para ninguém, mas você ajuda a pessoa, aconselha ela biblicamente. Imagina em 2026 você aconselhando mais, e aconselhando as pessoas, sendo um bom conselheiro, você vai ser tido como esse bom conselheiro. Se você tem uma história, por exemplo, de insistir, em 2026 você está insistindo em imitar Jesus, você insiste em ser mais parecido com Jesus, você insiste em imitar Jesus em todas as áreas da sua vida, você vai ser conhecido por todos como um discípulo de Jesus. E se você pega uma pessoa, começa a cuidar dela, você discipula uma pessoa, você tem um tempo de qualidade com uma pessoa, semanalmente, quinzenalmente, o quanto você puder, mas você tem um acompanhamento com alguém, você vai ser considerado um discipulador. Você vai ser considerado assim. Se em 2026 você se dispor a falar, Deus, eu abro minha casa para ter uma célula, você vai ser conhecido como um bom anfitrião. Se você quiser liderar uma célula, você começa a servir liderando uma célula. Liderar uma célula não é para pastores assim, teólogos, não, liderar uma célula é para quem tem disposição para servir. Você vai fazer um treinamento, você vai pedir a ajuda do seu líder, mas agora você está pronto para liderar uma célula, você vai liderar uma célula, você vai ser conhecido como um bom líder de célula, aleluia. Sabe por que eu estou dizendo? Porque você é o que você repete. Se você tem uma história de um alto padrão de santidade, ou está buscando isso, você vai ser conhecido como um santo discípulo de Jesus. Você já viu que tem pessoas que elas cheiram santidade? Você não cria desconfiança, porque a pessoa, você vê o padrão de comportamento, você vê o padrão de santificação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, o que você faz diariamente determina quem você está se tornando, determina quem você vai ser permanentemente. Então talvez a chave do seu crescimento é repetir. Talvez a chave do seu crescimento para 2026 é melhorar a sua rotina diária, nas coisas talvez tidas como básica. Talvez em relação a 2026 você pode estar esperando de Deus grandes coisas acontecerem, mas e se Deus estiver esperando de você as pequenas coisas se consolidarem? E se Deus estiver esperando de você? Olha,
Você pode estar esperando de Deus grandes coisas acontecerem, e Deus está esperando de você as pequenas coisas se consolidarem. Esse é o ponto, é o que Deus traz ao meu coração, do tipo, olha, nós não podemos perder as repetições santas, nós não podemos perder a oração diária. Vai para o seu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao Deus que está em secreto, porque senão nós vamos virar um sistema religioso, e não é o que Jesus quer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia você olha para ela e você vê como que Jesus é. Eu vou te explicar isso. Vou te explicar isso aqui. Jesus, aqui, Moisés está repetindo uma oração. Você vê no texto que ele está dizendo, olha, você ame o Senhor de todo o seu coração, ame a Ele. Sabe, é a mesma palavra, mas por que Moisés está pregando de novo? Deus já tinha pregado, quer dizer, Moisés já tinha pregado, mas por que ele está pregando de novo? Sabe por que ele está pregando de novo? Porque ele pregou para outra geração. Agora ele está pregando a mesma palavra para uma nova geração. Por isso nós não podemos estranhar. Não é que o pastor repete palavras, mas às vezes tem o mesmo assunto, que vai ser pregado no outro ano. Só esse ano tem 250 novas pessoas na Light. Você que está aqui há mais de um ano, não ouviu. Você que está aqui há mais de um ano, tem que entender que essas 250 pessoas não ouviu boa parte do que você ouviu. Quantos estão entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Por isso que é um ciclo de repetição. Moisés está falando a mesma coisa, com o mesmo coração, repetindo e dizendo para eles, vocês têm que repetir, têm que fixar, porque agora ele está falando para os filhos daqueles. Aqueles tinham morrido no deserto, agora é uma geração dos filhos deles. Diga comigo, de novo e de novo. Então, quando as pessoas perguntam para Jesus, por exemplo, Jesus, como que é os mandamentos? O que Jesus fala? Elas chegam para Jesus e falam, Jesus, qual que é o maior mandamento? O que Jesus fala? Deixa eu criar aqui. Jesus cria? Não. Jesus vai lá e fala assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo coração, com todo entendimento, com toda a sua força. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo repetição. Jesus está repetindo. Agora, por que Jesus está repetindo? Você pode estar pensando assim, peraí, por que Jesus está repetindo? Preste atenção. Sabe por que Jesus está repetindo? Porque Deus não quer tratar isso como ordens. Deus, Ele está interessado em repetir um mandamento, em repetir um princípio, em repetir o que é importante ser repetido, até que isso se torne uma cultura na vida das pessoas. Porque Deus não quer ter leis no seu coração, a não ser que Ele não quer ter leis no seu coração, Ele quer tornar isso uma cultura. O que Deus quer movimentar na sua vida em 2026 é algo que você trata como um marco, mas Deus quer que seja todo dia, seja normal na sua casa. É como comer arroz e feijão. No Brasil quase todo mundo come quase todo dia. Quantos estão entendendo? É tipo isso. Sabe, porque Deus não está preso, Jesus não estava preso à lei, Ele queria tornar isso uma cultura naquele povo, uma cultura naquelas vidas. Olha o versículo 6, que interessante, olha o que ele diz, que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno, estejam em seu coração. Estejam aonde? Guardadas em seu guarde sempre no coração. O desejo de Jesus a partir da repetição, é que você cresça a partir de uma cultura. Então, assim como a sua família tem cultura, toda família tem uma cultura, e quando a família crê em Jesus, ela vai tornando a sua cultura familiar uma cultura reformada pela palavra, reformada pelo que Jesus falou que tem que ser reformado. E agora essa família, ela vai tendo uma cultura cristã. Ela tinha uma cultura talvez diabólica, mundana, talvez ateia, mas agora ela tem uma cultura cristã, porque agora essa família é de Jesus. Quantos estão entendendo? A Light é uma igreja família, nós somos também uma família, nós somos corpo de Cristo, e a Light tem uma cultura. Aqui nós temos cultura de generosidade, cultura de excelência, cultura de amar a Deus. Quantos estão entendendo? Sabe, é cultura do céu, que vai se tornando algo comum no nosso meio. Por isso que as pessoas chegam aqui e falam assim, meu Deus, aqui tem tantas pessoas que servem, e eu vejo que elas servem com alegria, porque isso faz parte dos nossos valores. Nossa, eu percebo que essa igreja é tão generosa, vocês têm tudo, não falta nada. As pessoas começam a ver Deus em nós, porque ninguém ganha de Deus em generosidade, mas sabe por quê? Porque nós conseguimos tornar
Isso não um padrão excepcional, não um padrão ocasional, mas um padrão cultural. E é sobre isso que eu estou falando. Deus repete para nos fazer crescer. E eu lembro como foi difícil para mim algumas coisas. Gente, eu não gostava de estudar. Mas o Felipe, meu irmão, odiava. Eu não gostava, o Felipe odiava. Mas o meu pai, ele sempre estava lendo um livro. Ele sempre estava lendo a Bíblia. Ele sempre nos dava metas de leitura, de estudo. Eu lembro que no vestibular eu falei, eu vou ler todos os livros, menos Macunaíma. O livrinho horrível. Não dá para entender direito para um menino de 17 anos. E eu tinha que ler aquele negócio. E eu falei, eu não vou ler. Meu pai teve uma reunião comigo para falar que eu tinha que ler. E eu falei, mas pai, eu não vou entender, é melhor ler 2 vezes o outro. Meu pai falou assim, não importa se você não entender tudo, até porque você pode ler de novo. Eu falei, você está brincando comigo, pai? E o meu pai insistia comigo para ler, para aprender a ler, para aprender a estudar. E pela graça de Deus, hoje eu estava conversando com o Felipe agora. O Felipe é uma pessoa assim, amante da leitura. Ele lê livros assim, 15, 20 livros por ano. Ele entende de tudo, de ciência, de política, ele entende de tudo. Eu não consigo, o Felipe, ele está num nível assim, mas sabe por quê? Foi a insistência dos meus pais. Insistam com seus filhos, repitam com eles, falem com eles, tratem com eles. Como estão entendendo? Mas essa mensagem não é só sobre pais e filhos, é sobre filhos espirituais e o Pai do céu. É sobre filhos espirituais e o pai ministerial. É sobre essa relação que nós temos que ter. Deus, Ele vai insistindo nas coisas, queridos, que são importantes. E de repente, mesmo que sem perceber, aquilo que talvez era difícil no início, agora você está fazendo com alegria. Porque hoje, o Felipe, meu irmão, ele lê com alegria. Ele estuda com alegria. Eu também, mas o Felipe é impressionante porque ele odiava. Ele estuda com alegria. Ele formou nos Estados Unidos. Ele tem assim, vários diplomas. Ele quer ler tudo, ele quer falar. Ele conversa com qualquer tipo de doutor. Por quê? Porque ele lê muito. Porque ele estuda muito. Aquele menino que odiava estudar. Meu pai foi insistindo. Foi repetindo para ele. Foi mostrando para ele. Foi conversando com ele. O que aconteceu com ele? Hoje ele é um estudioso. Porque se tornou uma cultura. De novo, de novo e de novo. Como que Deus transforma... Você lembra como que Deus transformou aquele barro num vaso? Eu não sei se você lembra, mas em Jeremias, se não me engano, no capítulo 18, mostra como que aquele profeta foi na casa do oleiro. Preste atenção nisso. Aquele profeta, ele foi na casa do oleiro. E ele chega na casa do oleiro, e a Bíblia diz que ele tem uma visão que tinha um oleiro, que era o próprio Deus, e a gente que era o barro sou eu e você, e o oleiro pega o barro, ele coloca o barro na ferramenta, e ele vai girando, e à medida que ele vai repetindo, aquele barro vai se tornando um vaso, cada hora mais bonito, cada hora mais lindo, cada hora mais brilhante, cada hora mais santo, cada hora mais próspero, cada hora mais poderoso, cada hora mais cheio de unção, cada hora mais cheio de poder, cada hora mais cheio de palavra, de novo, e de novo, e ele vai se tornando alguém que floresce, e ele vai se tornando alguém que todo mundo vê, e ele vai tornando o comum, por repetições, um vaso extraordinário. Um vaso extraordinário. Então a repetição dia após dia transforma tudo, queridos. Eu lembro da minha avó, já dei esse exemplo aqui uma vez, numa outra mensagem, mas eu lembro da minha avó, me chamando para fazer doce de leite, e ela punha aquele leite, não é esses leite mais ou menos de supermercado, era o leite da vaca, quer dizer, esse eu acho que é da vaca, mas era o leite assim, sabe, que tirou da vaca de manhã, com aquela gordura amarela, ela colocava o leite, e ela ia colocando açúcar, gente, açúcar, e de repente, ela pegava uma colher de pau, e ela ia mexendo, e o leite estava líquido, de repente ficava mais grosso, só mexendo no fogo, mais grosso, de repente estava pesado, e ela estava assim, e ela forçava, e ficava pastoso, e aí quando chegava num determinado ponto, ela chegou, acabou, ela punha num tabuleiro, e ela falava assim, agora está quase pronto, o maravilhoso doce de leite da vovó, e eu ficava empolgadão, sabe por quê?
É assim a vida com Jesus. Sabe, nós precisamos repetir. Se você quer ser santo numa área, se esforce mais um pouco. Confesse mais um pouco, se esforce mais um pouco, abra o seu coração, rasga, vai, porque em nome de Jesus, 2026, se você arrastou numa vida de pecado numa área, em 2026 eu profetizo a sua liberdade em Cristo Jesus, porque você é o barro que vai se transformar num vaso lindo para a glória de Deus. Amém? Então, e se uma grande mudança de Deus na sua vida for resultado de repetições nas pequenas mudanças? Sabe, existem disciplinas diárias, queridos, que nos parecem rotinas, mas na verdade são disciplinas de poder. E se Deus me deu essa palavra, até porque eu também tenho que policiar, vigiar. Tem gente que acha que a vida do pastor é tipo do monge lá o monge, não vou falar de religião aqui, porque, né? Mas um monge asiático. Ele fica lá no mosteiro, acorda, fica... Uma vez eu falei com um diretor de uma empresa que eu fiz auditoria, que agora eu sou pastor. Ele falou, que legal, agora você é pastor? Entendi. E você fica o dia inteiro orando? Aí eu falei, não, cara, aqui, dia inteiro orando. Ele falou, você ora de manhã e lê a Bíblia à tarde. Eu falei, não, meu filho, eu trabalho pra caramba em tudo. Eu oro, leio a Bíblia, mas eu trabalho igual um executivo de empresa. Você está achando que é só orar e ler a Bíblia? Mas sabe por que eu estou te falando isso? Preste atenção. Estou falando isso com muito carinho para você. Porque até para quem às vezes vive de um ministério, vive de um chamado, tem que tomar cuidado. Porque a oração nossa tem que ser a oração nossa de cada dia. Quantos estão entendendo? De novo. A leitura bíblica tem que ser de novo. A nossa generosidade e fidelidade a Deus, se você quiser prosperar, meu irmão, não é sobre um mês dizimando, é sobre uma vida de fidelidade. Os maiores resultados das pessoas que prosperam, não é a partir de uma oferta especial, mas de uma vida onde não largou por nada o seu compromisso com Deus. Diga comigo de novo. Sabe, o nosso perdão tem que ser contínuo, de novo, 70 vezes 7, a nossa mesa, a nossa comunhão com as pessoas, com líderes, com liderado, tem que ser de novo, o nosso tempo em família, o seu tempo com seus filhos, seu tempo com seus pais, seu tempo em família tem que ser também de novo, tem que ser frequente, e também o nosso congregar, não deixe congregar. Por que Deus está falando isso? É uma lei. Não é uma lei, é porque Deus quer que você torne cultura, uma pessoa que tem cultura de congregar, naturalmente ela não falta das celebrações por pequenos motivos, porque já é uma cultura na vida da pessoa. Amém? Está comigo aí? Então Deus quer fazer você crescer. Quem quer crescer em 2026? De novo, repete. Amém? Porque Ele quer fazer você crescer. Deus repete para nos fazer crescer. Segunda coisa, Deus repete para chamar a sua atenção. Deus repete para chamar a nossa atenção. 2. Deus repete para chamar a nossa atenção. Davi, quantas vezes eu te falei? Eu quero chamar a atenção dele. E eu estou assim ultimamente. Davi, eu vou contar até 3, Davi. 1, 2, e parece que vai piorando. E eu falo, 2,5. E eu falo, 2,8. Sabe por quê? Porque eu quero chamar atenção. Quantas vezes, queridos, preste atenção, Deus tem que repetir coisas simples para você. Quantas vezes é Deus falando para nós, ei, eu vou contar até 3. Aí vem a misericórdia de Deus, Ele conta 2,1, 2,2. Quantas vezes Deus tem que repetir seu nome? Abraão, toda vez, preste atenção, toda vez que Deus quis chamar a atenção, Deus repetiu o nome na Bíblia. Deus só repetiu o nome das pessoas na Bíblia por 2 razões, ou para chamar a atenção,
ou para chamar para um chamado. De qualquer forma, era ligada à atenção. Então Deus vira para Abraão e fala: Abraão, Abraão. Que Deus? Pegue o seu filho Isaque, leva até lá no lugar. Aí Abraão pega Isaque. Quando Abraão vai matar Isaque para oferecer a Deus, essa é uma história bíblica. Aí quando Abraão vai oferecer Isaque a Deus, aí Deus fala: Abraão, Abraão. Porque ele quer chamar a atenção. Não faça isso. Quando Deus tem um encontro com Saulo, na estrada de Damasco, a palavra de Deus diz que Jesus encontra Saulo na estrada de Damasco, e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas vezes Deus, em vez de falar assim para você, João, Ele está falando: João, João. Repetições. De novo. Mateus, Mateus. Pedro, Pedro. Talvez 2025 Deus já falou com você várias vezes: Dani, Lucas, Mateus. Talvez Deus falou com você 2 vezes, sabe? Por quê? Porque Deus quer chamar a sua atenção. E muitas vezes Deus repete para a gente. Por quê? Porque a gente não ouviu. Ou às vezes até em alguns casos porque a gente obedeceu. Mas preste atenção, com muito carinho. Mas eu preciso falar isso com você. No reino de Deus não tem escola plural. Não existe. Criar essa bagunça de escola plural, eu acho uma bagunça, e eu posso falar porque é uma opinião. Por que bagunça? Porque o cara, ele é aprovado só por falta, só por presença, não por nota. Só que na vida, isso não existe. Na vida você vai ser aprovado pelas notas, e não apenas pela sua presença. Por isso que tem pessoas que nunca faltaram do trabalho e são demitidas. Sim ou não? Mas no reino de Deus não tem escola plural. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: que quando Deus está te chamando de novo, é porque você continua reprovando na matéria. Ele quer te promover, Ele quer avançar, Ele quer mudar o seu nível, Ele quer que 2026 você esteja em outro nível, mas Ele está te chamando: Mateus. Então quais as matérias você sabe que Deus te repetiu em 25, com muito carinho te dizendo, né? Quais as matérias 2025 você não foi aprovado, mas que em nome de Jesus 2026 você vai ser aprovado, amém? Sabe, a direção para a sua vida, né, é importante para você refletir sobre isso. As direções de Deus para a sua vida têm sido respondidas positivamente, né? E esse aceite, às vezes Deus vai falar: João, eu estou inventando o nome. Mas sinceramente, olhe para você em 2026. Sabe por que eu estou dizendo isso com muito carinho? Olha para mim. Pode olhar. Com respeito, porque a Dani está ali. Mas presta atenção. Eu não preciso de uma academia nova. Eu preciso ir na academia. Você não precisa de uma igreja nova. Você precisa se engajar na igreja que Deus te colocou. Você não precisa de uma Bíblia nova. Olha só. Aqui. Você não precisa de uma Bíblia nova em 26. Você precisa ler a sua. Está comigo aí? Você não precisa de um marido novo. Eu sei que ele não é o Brad. Mas ele pode ser um feinho arrumadinho. Olha o tanto aí. Você deve estar perto de um, de frente para outro. Sabe o que acontece? Presta atenção. Você não precisa de uma mulher nova. Você precisa investir na sua. Ué? Repete. De novo. Meu amor, de novo. Meu amor, de novo, hein, meu amor. Quantos entenderam de novo agora? Essa é só para os casados. Você só precisa, presta atenção, o que eu estou querendo dizer? Você só precisa repetir a coisa certa, querido. E obedecer as instruções corretas. Faz sentido ou não? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Sabe o que acontece? É igual em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem gente que gosta muito de buzinar. Eu, por exemplo, eu só gosto de dar aquela buzinadinha assim. Pip, pip. Eu não gosto daquele negócio de... Sabe, aquele negócio que eu acho assim, né? Eu sou mais delicado, eu acho muito grosseira. Só que a Dani é o seguinte.
A Dani, ela nunca buzina, mas quando ela buzina, ela parece que ela perde noção, e ela faz com as duas mãos assim, pá! Mas outro dia eu estava no celular, olha, meu Deus, confessando pecado. Eu estava no celular, o sinal estava vermelho, só no sinal vermelho. Eu estava no celular, o sinal vermelho, e eu comecei a conversar. Aí, o sinal, o que aconteceu com o sinal? Abriu. De repente, eu escutei assim, bam. Eu estava terminando a mensagem, falei, agora já era. O que é, né? Mais um segundo para quem já esperou 15. Aí, uma buzininha atrás, bam. Aí, de repente, bam. Aí eu acelerei o carro. Mas sabe o que eu estou te falando? É assim que Deus faz com a gente, sabe por quê? Porque o problema de ficar parado no sinal verde é que às vezes você não está só se atrapalhando, você está atrapalhando quem está chegando. Você está atrapalhando os que estão vindo atrás de você. Eu não quero impedir a bênção de Deus na sua vida, mas você e eu não podemos impedir a bênção de Deus na vida dos 300, 400, 500 que chegaram em 26. Amém? Diga comigo assim, Deus repete para chamar a nossa atenção. 3, Deus repete para nos dar direção. Meu irmão, algumas vezes esse ano Deus já repetiu o seu nome, mas sabe qual é o problema? Você não ouviu. Deus repetia, Samuel! Aí Samuel não tinha a manha, ele achava que era Eli. Ah, deve ser o Eli. Aí ele ia lá, Eli me chamou e já dormiu, é velho mesmo, voltava. Ele falava alguma coisa assim, isso eu estou parafraseando. Aí ele chegava, aí ele falava, Samuel, quem estava chamando ele, gente? Quem que estava chamando? Quando você ouvir, às vezes é Deus te chamando. Deus está te chamando para liderar uma célula. Tá Deus está te chamando para ser um pai que agora toma posse daquilo que Deus escolheu para você, que é ser o cabeça do seu lar. Deus está chamando você para o ministério. Ele já disse seu nome quantas vezes? Por que ele tem que falar de novo? E Samuel está dormindo. E sabe qual é o problema? Samuel não estava dormindo no mundo. Samuel estava dormindo dentro da tenda. Deus repete para nos dar direção. Talvez você está dentro da igreja, mas dormindo, e Deus está te chamando para um chamado. E aí ele chega e fala assim, Samuel, Samuel! De novo, Samuel! E agora ele vai a terceira vez, só que dessa vez Deus deu uma voz mais firme, e agora Eli acordou. E Samuel chegou e falou, Eli, você está de piada comigo? Você fala, eu acho que eu chego aqui. Aí sabe o que Eli falou? Ei Samuel, não sou eu não, quem está te chamando é Deus, você não percebeu até agora? Ele está repetindo, Se ele repetir, você tem que dizer, ei Deus, pode falar. Agora ele vai dormir, só que ele não dorme com sono pesado, agora ele dorme como um filho de Deus. Ele dorme esperando Deus chamar. Ele dorme, mas não dorme. Ele dorme, mas espiritualmente está acordado. Ele dorme, mas ele está alerta. Ele está entendendo o que Deus está fazendo. Ele está sabendo a música que está tocando. Ele está percebendo o que está acontecendo. Agora é diferente. Deus vai lá e fala, Samuel, Samuel. Agora ele levanta e fala, pois não, Senhor. E Deus fala, você tem um chamado. Você será o profeta. Você será ungido, abençoado. Você será essa pessoa que eu quero que eu direciono para liderar, para avançar num chamado. Samuel, você pode estar dentro da tenda, mas a partir de agora fique acordado que eu vou falar mais com você. 2026, quando Deus te chamar, você precisa atender, meu irmão. Porque Deus está repetindo o nome de muita gente aqui. E você acha que quem está te chamando é o supervisor de célula. Você acha que quem está te chamando sou eu. Você acha que quem está te chamando... Não, quem está te chamando pode ser o próprio Deus. Pode ser o próprio Deus. De novo, e de novo, e de novo. Quantos estão entendendo? E é tão interessante isso. Ensine com persistência aos seus filhos. Repitas aos seus filhos. Versículo 7. Repitas com frequência aos seus filhos. Sim ou não? Presta atenção.
Sabe qual foi o problema de Eli? Preste atenção. Que isso nunca caia sobre as nossas vidas. Mas sabe qual foi o problema de Eli? Que ele menosprezou as repetições. Eli menosprezou o de novo, de novo, de novo, de novo. Pastor, peraí que agora você pegou pesado, vou te mostrar. 1 Samuel no versículo 13 do capítulo 3. 1 Samuel 3, 13. Essa água é minha? Nem vi. Preste atenção, olha o que diz aí. Por que Deus, preste atenção, isso é muito profundo, mas eu preciso dar essa para algumas pessoas aqui. Por que Deus tirou a liderança de Eli nesse contexto? Por que Deus tira a unção de Eli? Por que Deus... Por que? Tem um motivo. Olha o que diz aí. Eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos. Deus está falando com Samuel sobre Eli. Deus está falando com Samuel sobre Eli. Do qual, então Deus está dizendo, eu vou tirar Eli, não por causa dele, que ele é um homem excelente. Eli era santo. Eli era da casa. Eli era fiel. Mas aqui tem um problema. Deus está tirando ele por causa dos filhos. Por quê? Porque os filhos eram bagunceiros? Não. Porque os filhos bagunçaram e Eli não repetiu. Olha o que ele diz. Pois os seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus... O problema não eram os pecados dos filhos de Eli. O problema era o silêncio de Eli ao não repetir para os seus filhos aquilo que Deus queria que ele repetisse. Amém? Então não foi um dia que Eli perdeu sua casa. Eli perdeu seus filhos quando perdeu a cultura que regia a casa. Você perde a unção e perde o chamado, não é em um dia. É quando você para de repetir, de repetir, de repetir, de novo, de novo, de novo. Não é um dia que você deixa de orar, é quando a cultura da oração não existe mais na sua vida. Não é quando você falta um domingo ou outro porque acontece uma situação, é quando você começa a menosprezar o domingo como um compromisso prioritário. Não é quando você, um mês ou outro, que aconteceu um big problem, você não entrega seu dízimo, não oferta, não é isso. É quando você trata isso com desprezo, e não como uma cultura de fé. 2026, Deus quer te abençoar tanto. Deus está pronto para te dar tanto crescimento. Deus está pronto a direcionar a sua vida, mas a chave de grandes direções é a fidelidade nas repetições. A chave das grandes direções de Deus para você é ouvir as repetições pequenas de Deus na sua vida. Está muito forte? Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou pregando sobre a ordem de Deus, é sobre a cultura de Deus. As repetições de padrões celestiais na sua casa, as repetições de padrões celestiais na sua vida, as repetições de padrões celestiais na Light, é o que vai nos abençoar e nos potencializar e nos direcionar ao melhor de Deus. Amém? E por último, você tomou um golinho? Ah, eu queria, cara. Deus repete também porque Ele quer te dar convicção de quem você é nele. E aqui eu termino com uma boa palavra. É interessante como que Deus trabalha isso. Todas as pessoas que Deus chama e que dizem sim, o segundo passo é Deus afirmar quem elas eram nele. Por exemplo, vou explicar para você. Lá em Josué, ele assume agora a herança espiritual, ministerial de Moisés. Josué assume a liderança espiritual de Moisés. Está comigo aí? Lá em Josué 1,
Josué diz, eu aceito, eu vou liderar esse povo. Eu sei que Moisés morreu por esse povo, morreu por essa causa. Eu sei do risco que eu estou correndo. Eu sei das diversas situações de bônus e ônus. Mas eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Agora Deus vira para Josué, lá no versículo 6 de Josué 1, a primeira coisa que Deus fala, Josué, então seja forte e corajoso. No versículo 7, o que Deus diz? Somente seja forte e muito corajoso. E no versículo 9, o que ele diz? Seja forte e corajoso, aleluia! O que Deus está fazendo com Josué? O que Deus está fazendo com Josué? Repetindo, de novo e de novo. Está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus queria que Josué tivesse a confiança no topo, a firmeza no topo, porque quando Deus nos chama, Ele quer trazer para o nosso coração uma convicção de fé, sabe, Deus te chamou para fazer parte de um 2026, que lá fora, num certo sentido, nós estamos dentro dessa vida, mas lá fora, a gente não sabe a guerra política que vai ser, a gente não sabe as dificuldades econômicas desse país com taxa de juros nas nuvens, a gente não sabe que o dólar já está quase R$6, o euro já está indo para 7, a libra para 8, a gente não sabe como vai ser a economia, eu não sei você, mas eu, humanamente falando, não estou nada otimista, mas eu quero dizer para você, tudo pode acontecer nesse sentido, mas sabe o que vai acontecer? Nossa fé vai prevalecer, nossa fé será firme. O Senhor diz para a igreja, seja forte e corajoso, mas melhor do que dizer, Ele repete, sejam fortes e corajosos. O Senhor diz para a Light, olha, vocês vão crescer, vocês vão aumentar, vocês vão alargar as tendas, vocês vão multiplicar a célula, vai formar líder, mesmo nas circunstâncias adversas. Eu sou o Senhor Deus de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus de vocês. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Cara, você foi feito para vencer, você foi chamado para entrar nessa terra com o meu povo, lá tem gigante sim, tudo aquilo que você viu há 40 anos atrás, continua lá, a primeira cidade é Jericó, tem uma muralha de não sei quantos metros, mas pode avançar, seja forte e corajoso, você é forte e muito corajoso, seja forte e corajoso. Olha, Deus repete de novo, porque Deus está dizendo, você é um vencedor comigo, pode avançar. Você é mais forte do que você imagina. Você é meu filho amado, e eu tenho um projeto para muitas pessoas através da sua vida. E aí Josué chega lá, e a primeira coisa agora, Josué está forte e corajoso. Aí ele chega, ele fala assim, meu Deus, como que nós vamos derrubar essas muralhas? Eu acho que Deus vai nos dar uma estratégia assim, sobrenatural, nós vamos subir na muralha, derrubar o rei, aí a gente pensa com a nossa cabeça pequena, aí Deus fala assim, Josué, mande o povo dar quantas? 7 voltas, 7 voltas iguais. Sabe a primeira coisa que Deus fala na prática para Josué? Depois de repetir quem ele era, Deus fala, repete o ciclo, dá uma volta, dá 2 voltas, dá 3 voltas, na terceira volta eles podem olhar e falar, humanamente eles podem olhar e falar assim, não adiantou as repetições não adiantaram, 3 voltas eu dei com esse povo todo, e nenhuma rachadinha na muralha, mas presta atenção, visivelmente falando a muralha continuava intacta, mas espiritualmente falando ela já estava metade destruída. O projeto já estava acontecendo, você está entendendo ou não? Por quê? Porque as repetições são assim, gente. Quando você repete, de novo, repete, de novo, domingo, oração, leitura bíblica, de manhã, de dia, fidelidade, comunhão, mesa, discipular. Quando você repete, de novo, sabe o que acontece? De repente acontece. E as pessoas que vê de fora, quem estava só assistindo de longe, achou que o que derrubou as muralhas foi uma tocada de corneta. Mas o que derrubou as muralhas não foi a corneta. Foi a primeira volta, foi a segunda volta, foi a terceira volta, foi a quarta volta, foi a quinta volta, a sexta volta, a sétima volta. Porque o que derrubou aquelas muralhas não foi apenas um toque de corneta. Aquilo só consumou. O que derrubou aquelas muralhas foi o de novo. Sabe o que vai fazer você derrubar todas as muralhas do inimigo no seu 26? Você está pronto? De novo? Está pronto ou não? Então, quem deseja grandes resultados em 2026, precisa entender o significado de caminhar com as repetições daquilo que Deus quer que repitamos. Aleluia. Amém?
Você está pronto? Sim ou não? Fica de pé no seu lugar.